Vamos lá, então, abrir o nosso papo? Vamos lá, com o maior prazer. Tá bom. Cacai, bom, eu já apresentei aqui o Eduardo Moreira, integrante do canal, que vocês já estão nos acompanhando. Nós vamos procurar uma conversa de 30 minutos com o Cacai, vamos ver se a gente vai até 17 horas e 45 minutos, porque temos uma programação logo em seguida às 18. Cacai, eu gostaria de iniciar nossa conversa ouvindo de você um apanhado de todas as iniciativas que já existem no sentido de investigação do presidente Bolsonaro, destacando o pedido feito pelo deputado federal de Minas Gerais, pelo PT, Reginaldo Lopes, que entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal. Essa notícia-crime já foi à Procuradoria-Geral da República, já voltou para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não havia o que investigar, e o Marco Aurélio está devolvendo agora novamente essa notícia-crime para que a PGR se manifeste e leia com mais cuidado. Enfim, como é que você está vendo essas e outras iniciativas de pedido de investigação do presidente Bolsonaro? Em primeiro lugar, uma alegria enorme, Eduardo, falar com você, Cláudio. Para mim é um prazer e trocar ideia do assunto tão relevante nesse momento meio dramático pelo qual passa o país. Nós temos que entender que no sistema brasileiro, por provocação, e quem tem o que a gente chama de dominus lide é a Procuradoria-Geral da República. Então, nada será feito sob o aspecto criminal, de ter um processo criminal, se o Procurador-Geral da República não tomar a atitude de mandar abrir investigação ou de determinar posteriormente, eventualmente, uma denúncia. Denúncia, eu estou dando o nome formal à peça. Então, esse é o poder maior que tem a Procuradoria. A Procuradoria decide rigorosamente um pouco o que vai ser investigado e, principalmente, aquilo que vai ser denunciado, que poderá tornar real um processo penal. Então, esses movimentos que estão existindo, esses processos, essas denúncias, esses pedidos de notícia-crime, tudo isso, no meu ponto de vista, tem um pouco um sentido de mostrar a gravidade da situação, mas não acredito que vá andar. Não acredito que o doutor Aras, que acaba de assumir agora a Procuradoria da República, vá abrir uma investigação criminal contra o presidente da República. Soube agora à tarde que ele abriu contra essa manifestação absolutamente extemporânea, ilegal, inconstitucional, que foi feita ontem na frente, até para desonra do Exército Nacional, que certamente as pessoas sérias, e são a grande maioria do Exército Nacional, não concorda com aquilo que foi feito ontem, pregando o AI-5, pregando a possibilidade de um golpe, de fechar o Supremo, de fechar o Congresso Nacional, na frente das Forças Armadas. Mas tudo isso vai fazer uma investigação, mas não investigar o presidente da República. Isso é que é a gravidade da situação. Quando você vê assim, não, o ministro Marco Aurélio deu seguimento e mandou a Procuradoria-Geral da República. Cria-se, para o leigo, a expectativa de que o Supremo estaria tomando uma decisão contra o presidente da República. Não é verdade. Na verdade, o ministro Marco Aurélio está fazendo aquilo que ele tem que fazer, que lhe cabe fazer, que é, chegando a notícia crimes, mandar para o Procurador da República. Mas não significa que está tendo uma investigação séria contra o presidente da República, no meu ponto de vista, e até onde eu sei. Existem uma série de manifestações de partidos políticos, mas nós temos que pensar uma maneira de realmente levar condições para que o Supremo Tribunal possa fazer o enfrentamento dessa situação gravíssima pelo qual passa o país. Quer dizer, o presidente da República ele tem se esmerado em ser impeachado. Ele tem feito o possível, a parte dele ele faz, para sofrer o impeachment, para sofrer a interdição, porque diariamente ele comete crime de responsabilidade, ele, de certa forma, passeia pelo Código Penal também em crimes comuns, mas a dificuldade é que a Constituição da República ela sempre imagina, ela é feita, ela é pensada num movimento democrático de estabilidade. Então, ela quer proteger a figura do presidente da República. E é bom que seja assim. Ninguém poderia imaginar que teríamos um presidente cometendo essa série de impropérios para levar a essa definição, a essa indagação, a essa conversa que nós estamos tendo agora. O que fazer para conter alguém
que diariamente afronta a Constituição, cometendo crime de responsabilidade e, no meu ponto de vista, também fazendo a hipótese de crimes comuns. Não é fácil, porque o processo normal, Cláudio, e a gente sabe disso, Eduardo, o processo normal seria o impeachment. Eu escrevi contra o impeachment há 6, 7 meses atrás, porque o impeachment não pode ser a instituição, o instituto que é usado pelo cidadão, pelo Congresso Nacional, para afastar do poder um incompetente, como fizeram, por exemplo, com a Dilma. A Dilma, é claro que não tinha um crime de responsabilidade, mas ela enfrentou o então presidente da Câmara, que era um homem poderoso, ele pediu apoio dela para que não fosse cassado, ela não deu apoio, e as condições políticas estavam reunidas para que pudesse fazer o impeachment dela. Eu sou contra a vulgarização do Instituto do Impeachment. Só que chegou a um ponto de fragilidade das instituições do Brasil, com o presidente da República arrostando diariamente os poderes constituídos. Hoje, por exemplo, ele veio de forma lamentável. Eu tenho uma certa dificuldade de entender a postura desse senhor, porque ele veio hoje dizer: não, eu quero que o Congresso fique aberto, eu quero que o Supremo fique aberto. Meu Deus, como é que um presidente da República precisa falar uma frase dessa? Olha o ponto que nós chegamos. Ele deve, seguramente, ontem à noite e hoje pela manhã, ter sido chamado à responsabilidade por várias pessoas que são responsáveis do Exército Nacional, mesmo do governo dele, porque o que ele fez ontem é algo completamente impensável, ele partir para cima de um carro incitando pessoas que estavam falando em AI-5, falando em fechar o Congresso Nacional. Quer dizer, foi tão absurdo que nós tivemos assim situações muito interessantes. Nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso numa manifestação muito correta, muito precisa, sendo tuitado pelo ministro Gilmar, concordando com ele. Quer dizer, nós estamos, esse presidente da República, está conseguindo unir o país como um todo. Agora, a saída jurídica, que é a discussão mais difícil de fazer. Por isso é que eu peço uma reflexão. Eu escrevi um artigo que vocês até muito me honraram repercutindo esse artigo, que faz uma proposta de reflexão. Porque é óbvio que nós não podemos ter um cidadão, ainda que presidente da República, que não seja passível de responsabilização pelos seus atos. Então, se o impeachment tem uma dificuldade natural, porque o impeachment é um processo que, felizmente, ele vai ter que acontecer dentro do Congresso Nacional, com toda a ampla defesa, com a mobilização nacional. Isso demora tempo. E nós estamos vivendo uma pandemia, nós não temos tempo. Esse cidadão está levando o Brasil para o abismo. O presidente da República leva o Brasil para o abismo. Felizmente, o Supremo Tribunal, de uma forma muito consciente da sua responsabilidade e da gravidade do momento, tomou, por exemplo, aquela decisão semana passada de que os governadores têm autonomia para decidir sobre isolamento, por exemplo. Imagine se nós deixássemos, se o Supremo deixasse, se o país deixasse nas mãos desse cidadão, que é um inimputável absoluto, o direito de decidir, porque ele não tem fundamentação científica nenhuma. Veja bem, nós temos que pensar uma coisa, Cláudio. Esse cidadão nunca mentiu para a nação. Quando ele foi candidato, ele disse que seria assim mesmo. Ele desprezou a ciência, desprezou os professores, desprezou a medicina, sempre. Só que agora ele é presidente da República, nós estamos vivendo uma pandemia e ele leva o país para o abismo. Então, o impeachment sendo extremamente, neste caso, seguramente seria o caso de impeachment. Mas como nós vamos propor um impeachment se o Congresso Nacional teria que demorar um tempo razoável? Porque é assim, a democracia ela tem pesos e contrapesos. É necessário que se dê a ampla defesa, é necessário que se dê os prazos que tem previsão legal. Então, nós estamos num impasse. O que eu trato nesse artigo é que o Supremo Tribunal Federal, e nós que vivemos, eu tenho 40 anos praticamente que só faço advocacia criminal em Brasília, e muita da minha advocacia se dá em tribunais superiores. Eu já vi o Supremo Tribunal, quando preciso, tomar decisões que talvez nós questionássemos se fosse num momento de certa tranquilidade. Eu já vi o Supremo afastar o presidente do Senado Federal,
eu já vi o Supremo monocraticamente afastar o presidente da Câmara. Eu me lembro que, quando afastaram o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, o senador-presidente me ligou, falou: Cacá, estou perplexo, estou recebendo a informação que eu fui afastado. E eu não era advogado dele, mas fui consultado, talvez pela experiência. O diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? E eu disse a ele: olha, não se pode descumprir uma decisão do Supremo, mas não dá para cumprir e um ministro monocraticamente afastar o presidente de um poder. Então eu disse a ele: fala que a mesa vai se manifestar até que se consiga fazer uma composição. Você não está descumprindo, está prestigiando o poder legislativo e vai discutir para poder sair desse impasse. Um pouco é isso que eu escrevo nesse meu artigo. Quer dizer, para mim, o Bolsonaro ele é inimputável, ele não tem noção dos atos dele. Tanto é que ele ontem subiu naquele carro. Ele é presidente da República, ele tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. E ele dizendo que apoiava as pessoas que estavam ali pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo, pedindo o AI-5, algo completamente inacreditável. Mas nós temos que lembrar que, no dia da votação do impeachment da Dilma, e isso ninguém esquece, ele fez uma saudação ao Ustra, ao torturador Ustra, de uma forma ofensiva ao Congresso Nacional. Naquele momento, já deveria ter se dado um processo de impeachment dele, um processo de afastamento dele enquanto deputado, porque ele estava exaltando a tortura enquanto deputado federal no plenário. Mas o Brasil passa muito a mão das cabeças, às vezes, dessas situações como essa. O que nós vemos hoje? Nós vemos um presidente da República que sobe num dia na frente da casa dos militares e concorda com o pedido de afastamento, de fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal, da volta do AI-5, e depois, de forma hipócrita, desculpa a expressão, hoje, certamente chamado à responsabilidade por algumas pessoas que ele deve ouvir, ou que é obrigado a ouvir, ele sai com essa pérola, que não, vamos manter aberto o Congresso Nacional. Grande vantagem que ele está dizendo. Então, nós temos que tomar uma atitude. O que eu acho que seria possível fazer? O ideal seria que o Ministério Público Federal, no alto das suas responsabilidades, que são importantíssimas, tomasse um pedido de investigação criminal contra... Veja bem, você tem um crime de responsabilidade, que é julgado pelo Congresso Nacional, e você tem um crime comum. Ele está cometendo os dois crimes. Exatamente. Ele passeia pelos dois crimes. Mas, no meu ponto de vista, para que fosse uma coisa mais rápida, e nós temos urgência, nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo. Esse homem nega, não é que ele nega a ciência, ele nega que exista o coronavírus. Será que ele não consegue ver Oi, desculpe. Me permita só, antes de passar a bola para o nosso amigo Eduardo, o crime comum, assim, mais evidente que ele tem cometido é se expor durante as suas manifestações públicas, tendo uma suspeita quase que deixa de ser suspeita, na medida que ele não apresenta o resultado do seu exame do Covid-19. Quer dizer, então, há uma suspeita brutal de que ele seja um paciente assintomático, né, que é como chamam, e que ele estaria, inclusive, contaminando as pessoas com as quais ele sai às ruas quase que frequentemente. Aliás, a notícia crime do Reginaldo Lopes passa por essa questão. Quando você diz crime comum, exatamente é por aí que você... O crime comum é o crime que está previsto no Código de Processo. Não é que é comum de ser banal, é que nós temos o crime de responsabilidade, que ele comete, no meu ponto de vista, diariamente já há muito tempo, quando ele atenta contra as instituições, quando ele fala em fechar o Congresso Nacional, quando ele fala em fechar o Supremo Tribunal Federal, é algo inadmissível. Esse senhor tinha que ser enfrentado pelos poderes constituídos e pela sociedade brasileira, embora ele ainda detenha 1/3 do apoio da sociedade brasileira. O crime comum é esse, é o crime que está no Código de Processo Penal e que ele, mais de uma vez, do meu ponto de vista, fez. E eu até digo mais, independe da comprovação se ele está ou esteve infectado. Para mim, me parece claro que ele
esteve infectado, mas eu não posso partir desse pressuposto para conversar sobre uma imputação penal. Só que a forma com que ele descumpre as determinações da Organização Mundial de Saúde, que ele descumpre as orientações do seu ex-ministro da Saúde, parece que agora ele colocou um ministro da Saúde lá que talvez siga mais a orientação dele, o que é lamentável. Para mim, até a troca desse ministro nesse momento já indica a hipótese de uma irresponsabilidade para crime de responsabilidade. O ministro Gilmar Mendes, que é um ministro extremamente competente e muito corajoso sobre o aspecto institucional, ele, no voto dele, que ele permitia que os estados e municípios tivessem autonomia, ele falou, olha, ninguém pode expor a população ao genocídio. Porque o que esse cidadão está fazendo é expor o genocídio. Não é só... Veja bem, Cláudio, eu pediria... Olha que para mim é difícil pensar assim, porque eu sou sempre aquele que não quero ter uma posição punitivista. Sou sempre aquele que não quero, nas circunstâncias mais adversas, ficar vendo o momento de penalização de uma pessoa para poder fazer o enfrentamento de um determinado circunstância histórica. Mas, no caso, é diferente, porque ele está não só infectando ou propiciando que as pessoas sejam infectadas quando ele vai fazer um comício, quando ele entra numa padaria, quando ele pega as pessoas na rua depois de passar a mão no rosto, mas ele está também no momento em que ele prega a desobediência das Organizações da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio ministério. Então, há uma complexidade de fatores, uma play de fatores e de atos que estão postos, que, para mim, seria o caso, sim, do Ministério Público Federal pedir uma investigação contra ele junto ao Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu falo, neste artigo, que o Supremo Tribunal Federal deveria imediatamente ouvir o Congresso Nacional. Ouvir o Congresso Nacional porque não é possível afastar um presidente da República que teve 57 milhões de votos num pleito que eu não votei nele, mas eu não queria o impeachment. Eu quero que ele governe e que, se o povo quiser, daqui a 3 anos, eleja quem quiser. Isso é o sistema democrático. Só que nós não podemos esperar, infelizmente, por causa da quantidade de insanidades que esse cidadão está fazendo no dia a dia. Por isso é que eu falo em inimputabilidade. Para mim, ele não está na consciência plena da sua sanidade mental, que não é possível um cidadão, um presidente da República, seria humilhante imaginar que ele ontem pregasse o apoio ao fechamento do Congresso Nacional, que é gravíssimo, ao fechamento do Supremo Tribunal, que é gravíssimo, que por si só já é um crime, evidentemente, ele está fazendo um crime de responsabilidade, mas hoje ele, puerilmente, na frente daquele grupozinho de idiotas que o espera na frente do Palácio pela manhã, que está lá uma claque programada para fazer elogios a ele e tal, ele fala, não, eu quero o Congresso aberto, vou fazer uma concessão. Eu quero o Congresso aberto, eu quero o Poder Judiciário aberto. Então, eu acho que é hora de nós tomarmos uma atitude, a sociedade brasileira, através, de preferência, do Ministério Público Federal. Se não, o Conselho Federal da Ordem pode fazer essa provocação. Claro, a denúncia formal, quem pode fazer é somente o Ministério Público Federal. Nós não podemos também ferir a Constituição nesse ponto. Mas uma provocação junto ao Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público faltar à nação, para que o Congresso Nacional fosse também ouvido. Porque é muito grave. O mais grave é nós não termos uma saída jurídica constitucional para tentar tirar esse cidadão do cargo de presidente da República. Esse é o mais grave. Muito bem, Cacai. Nós temos mais 10, 15 minutos no máximo. Vou passar para o Eduardo Moreira. Edu, com você a palavra. Bom, obrigado, Cláudio. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cacai. Eu quero agradecer o pessoal do chat, que está comentando muito, mas a gente tem muito pouco tempo com o Cacai. Eu peço desculpas ao pessoal do chat, que não vai dar para ler o pessoal hoje, tá? Mas muito obrigado por estarem aqui conosco. Cacai, isso é que nos intriga, né? A gente está numa sinuca de bico terrível.
Por um lado, o pedido do impeachment, que é muito lento, não resolveria o problema imediato que o Brasil hoje tem. Você tem toda a razão, na minha opinião, apesar de eu ser um mero advogado trabalhista, mas o que ele fez ontem, ele ultrapassou todos os limites. Se ainda se achava que ele tinha limites, ontem ele ultrapassou todos. Ao dizer que não temos que negociar nada. E hoje ele diz que é o Congresso aberto. Né? Se ele não quer negociar nada, é um negócio absurdo. Agora, o impeachment é muito lento. A gente não tem outra medida jurídica, como você já alertou. É possível se pensar numa interdição motivada pelo Supremo? É uma primeira pergunta. A segunda pergunta que eu já quero encaminhar, se você me permitir, Cacai, qual é o clima que você sente, se é que você teve essas informações, do Congresso Nacional e principalmente do Supremo com esse avanço do Bolsonaro contra as instituições democráticas? Você está sentindo realmente um clima completamente desfavorável a ele? E terceiro, hoje eu vi um analista político que eu gosto muito, eu acho que o Cláudio também, o Breno Altman, e ele disse que é isso que você colocou, Cacai, que ele parece que quer o abismo, levar o Brasil ao abismo, exatamente para provocar as instituições democráticas, para quererem tirá-lo do poder, e aí ele ter a justificativa para tentar dar um contragolpe. Então, se você puder fazer um geral, um apanhado geral aí, eu te agradeço. Veja bem, eu concordo com você que há uma certa perplexidade de que caminho tomar. Tudo que eu conversava nos ministros dos tribunais superiores e do Congresso Nacional é que não havia clima para tentar um impeachment. Eu tenho os meus amigos deputados, a gente tem um grupo que reúne aqui na minha casa, um grupo de deputados que eu confio muito, que são muito experientes, e eles sempre me disseram, Cacai, você está errado, não tem clima. Mas isso mudou. Acho que há uma mudança real de expectativa, porque os exageros chegaram a um ponto que algo tem que ser feito. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante pensar. Você está me ouvindo bem? Estou sim, estou te ouvindo bem. Sim, nos ouvimos bem. Então, veja bem como é importante o que você colocou de uma visão geral. Dentro de uma expectativa puramente constitucional, nós teríamos dificuldade em pensar numa interdição. Mas quando eu falo inimputável, e eu o chamo de inimputável já tem 3 meses por escrito em vários artigos, é isso aí. A interdição leva exatamente ao pressuposto da inimputabilidade. Nós não podemos esperar um processo que seja absolutamente dentro de uma previsão em tempos normais do Estado Democrático de Direito para poder fazer a interdição dessa pessoa. Eu penso exatamente assim. E disse, e repito, o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, ousou quando julgou que deveria ousar. Afastou o presidente do Congresso Nacional, afastou o presidente da Câmara dos Deputados, por decisão monocrática. Eu não quero que isso aconteça com o presidente do Brasil, até porque nós teríamos uma desestabilização na nossa democracia que ainda está hoje sendo testada. Mas eu não tenho dúvida de que se há uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal ouve o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional faz um apontamento real das dificuldades que nós estamos passando, há uma possibilidade do plenário afastar, sim, o presidente da República. Agora, só para concluir essa questão, o Procurador-Geral da República é uma pessoa colocada a dedo pelo Bolsonaro lá. É muito difícil que o Procurador-Geral da República chegue a esse ponto. Essa ação de interdição, até me esclareça, por favor, ela só pode ser movida pelo PGR ou outra instituição pode tomar a dianteira desse processo? Olha, Eduardo, não tem precedente. Assim, o ideal seria que o Procurador da República tomasse atitude, e eu não acho impossível, não. A pessoa, depois da democratização, depois de 88, os procuradores da República, trabalhei muito antes, na época do doutor Brindeiro, que não tinha processo, não existia denúncia. E depois nós vimos assim, foi escolhido a dedo, mas os procuradores anteriores denunciaram o presidente da República, pediram prisão de ministros importantes. Eu confiro, doutor Aras, eu acho que talvez
o momento ainda não esteja maduro na visão, e eu respeito isso, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho uma visão hoje de um advogado que acompanha a política institucional brasileira há tantos anos. Eu já fui advogado de 4 presidentes da República, fui advogado de mais de 80 governadores, já advoguei muitas crises e nunca vi uma crise como essa. Mas eu entendo que dentro da Procuradoria, eu converso muito com alguns subprocuradores, existe um ambiente de muita contrariedade ao presidente da República. E eu entendo que se isso está amadurecendo e está, você pergunta, e dentro do Congresso Nacional? Os deputados com que eu falo, os senadores que eu falo, todos têm a mesma perplexidade. Hoje, eu não vejo mais, claro, eu não converso com esse grupo mais próximo a ele, até por uma questão de inteligência mínima de convivência. Agora, nos tribunais superiores, é sempre mais difícil falar especialmente sobre o Supremo Tribunal Federal, porque é uma indelicadeza, o advogado não deve dar a impressão que tem da Suprema Corte, mas em conversas que tenho com alguns ministros dos tribunais superiores, há uma perplexidade e pelas manifestações que eu vejo nos jornais. Ontem, por exemplo, repito, o ministro Barroso foi extremamente incisivo, sério, o ministro Gilmar, o ministro Marco Aurélio, só para dizer dos que eu li. Mas é claro que não é fácil imaginar afastar o presidente da República. Mas eu pergunto, nós podemos deixar o país caminhar para o desastre? Acredito que não. Então, como o Supremo Tribunal já tomou em circunstâncias, olha que eu vivo no Supremo Tribunal como advogado há muitos anos. Quando o Supremo determinou a prisão do Delcídio, ele fez uma interpretação elástica para poder chegar à hipótese de uma prisão de um senador da República. Nunca tinha havido. Quando determinou o afastamento de um presidente do Congresso Nacional, monocraticamente, uma interpretação elástica. Então, acho que o momento do Brasil, e olha que é difícil para nós, advogados, que somos... Opa! Congelou? Congelou para o Cacá e congelou para você também, Edu? Tá. Congelou. Teve uma queda aí na conexão. Bom, assim que ele voltar, Edu, me parece que ainda não ficou claro para mim, por exemplo, que sou leigo, como é que o Cacai explora essa hipótese que ele cita nesse artigo que nós publicamos no nosso portal, recomendo a todos que leiam, e também foi publicado hoje no jornal Folha de São Paulo. Como é que ele imagina que o Supremo Tribunal Federal provocaria o Congresso, sem passar pela PGE? Alô, Cacai, voltou. Voltou? Voltou, Cacai, me permita só um parêntese nessa pergunta do Edu. Eu, como leigo, e a maioria do nosso público é leigo nesse assunto, eu ainda estou com uma dificuldade de entender esse caminho que você está refletindo, no sentido de o Supremo Tribunal Federal provocando o Congresso Nacional. Estou entendendo que sem passar pela Procuradoria-Geral da República. É isso? A ideia é essa? No crime de responsabilidade, o Congresso Nacional é ouvido. No crime comum, no crime de responsabilidade, o Congresso Nacional é que julga. No crime comum, o Congresso Nacional é ouvido e só há prosseguimento se há uma maioria de 2/3 que determina o prosseguimento da investigação criminal. Entendeu? Ok. Então, isso é oportuno, o Cláudio Eduardo, isso é oportuno porque isso não isola o Congresso Nacional, no Supremo Tribunal. Isso faz com que a sociedade brasileira saiba que o Supremo está agindo, primeiro, cumprindo... Tá congelando, né? Talvez seja alguma dificuldade agora com a conexão do Cacai. Oi, está ouvindo? Oi, voltamos a ouvir. Voltou, Cacai. Então, assim... Cacai, talvez ele esteja com o celular... Cacai, será que a bateria do teu celular não está ficando fraca? Ele está ligado na tomada? Eu não estou ouvindo você, mas a bateria está vibrando de uma forma estranha. É a bateria do celular dele. Eu vou tentar ligar para ele. Cacai, a bateria do teu... saiu.
Edu, segura um pouquinho aí que eu vou tentar ligar para o Cacai para ver se a gente pega mais 10 minutinhos com ele, por favor. Eu vou passar rapidinho aqui o pessoal do chat, agradecer mais uma vez, muita gente comentando, agradecer o carinho, a participação de todos. Eu vou começar aqui das últimas para as primeiras. Militância e Resistência congelou. Rosimar Gonçalves, vejo sempre os vídeos de vocês, mas quase nunca ouviram. Gosto muito dos entrevistados, excelente canal, sou inscrita, obrigado, Rosimar. Fernando Câmara, lista os fatos concretos. Rosimar, olá, chegando agora. Evandro Arigoni, congelou. Deixa eu voltar lá para o início. Tem um superchat aqui, eu quero agradecer muito a Mônica Costa. Ela diz, e por que não o fazer agora, a interdição? Mônica, pelo que o Cacai estava explicando, me parece que isso tem que ser provocado por algum órgão. Peraí, pessoal, só um minutinho. Opa! Por algum órgão, ou Conselho Federal da OAB, alguma coisa que possa ajuizar uma ação perante o Supremo Tribunal Federal. Tem que ver se alguma instituição vai fazer. Mas quero te agradecer demais, Mônica. O seu superchat é muito bom para nós, né? Dá força para o canal aqui, para compra de equipamentos, pacote de transmissão de internet, etc. Muito obrigado mais uma vez. Ângela Sadoc, nossa querida amiga, Fábio Mélega está aqui. Quando o Bolsonaro fala que houve fraude, não cabe uma investigação. O Bolsonaro é um boquiroto, né, o Fábio? Infelizmente. Militância e resistência, abuso dos crimes de responsabilidade, sabendo que Rodrigo Maia não tem coragem para aceitar o impeachment. Pensando no Brasil e o mundano, o Bozo é covarde, é difícil de acreditar. Nilza Elaine. Voltou, Cacai. Oi, estou te ouvindo bem. Voltamos, Cacai. Voltamos, está ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, está tudo em ordem. Eu só quero terminar um raciocínio, porque eu sei que não é uma questão fácil, isso aí não é aquela questão que o advogado é procurado e fala assim, não, a jurisprudência é essa, ou você vai entrar com ação tal. Não, nós estamos conversando num momento de extrema indefinição, de extrema instabilidade, onde o Supremo Tribunal poderá ser chamado a tomar uma decisão de uma gravidade ímpar. Então, no meu ponto de vista, se partir para o crime de responsabilidade, aí seria julgado pelo Congresso, mas só para explicar bem, o impeachment demora e é bom que demore mesmo, é bom que tenha todas as previsões constitucionais sendo cumpridas. E até é necessário que as pessoas possam estar na rua pressionando, e nós não temos esse ambiente. Então, um crime comum, nós teríamos que ouvir a Câmara dos Deputados, ouvir o Congresso Nacional, que por 2/3 poderia autorizar o andamento. É claro que para denúncia teria que ser ouvida a Procuradoria-Geral da República, mas eu entendo que um pedido de interdição não. É uma hipótese quase que de criação. Acho que a OAB poderia, se o Congresso, se a Procuradoria da República faltar à nação nesse momento, para esta responsabilização, que seria uma espécie de uma interdição, seria possível pensar, por exemplo, do Conselho Federal da Ordem. É uma questão simples? Não é. Mas aí o Eduardo colocou uma outra questão que nos leva também a refletir. Será que ele está fazendo esse esgotamento das vias institucionais para tentar a hipótese de um golpe? Será que nós, sociedade brasileira, vamos ouvir e esperar calado o amadurecimento de um golpe que pode estar sendo tramado? Então, essas são as reflexões que nos cabe fazer. Outro dia eu vi li o Miguel Reale Júnior, que é um grande jurista, foi inclusive quem assinou o pedido de impeachment da Dilma. Eu vi ele dizendo que deveria pedir a interdição dele, pedindo que ele fosse submetido a uma junta médica. Existe uma previsão para isso, o presidente da República? Claro que não existe. Nós estamos aqui pensando como cumprir um papel institucional de cada um de nós, cidadão brasileiro, advogados, professores como Miguel Reale e tantos outros, para poder evitar aquele momento que está se vizinhando cada vez mais, que é o fechamento das instituições. Ontem, o presidente da República apoiou o grupo que estava propondo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro fazer uma interpretação que seja uma interpretação adequada à gravidade do momento para tentar dar uma estabilidade institucional ao país. Cacai, nós temos agora
mais 10 minutos para encerrar a nossa conversa, porque temos uma agenda logo às 18 horas. Claro. Eu já conversei com o nosso amigo Paulinho, ele vai aguardar um pouquinho para dar abertura nessa programação. Mas, bom, primeiro queria agradecer muitíssimo a tua presença. Espero contar com você em outras oportunidades. Eu acho que esse aplicativo, embora crie alguns probleminhas, mas ele é muito fácil de ser utilizado. Os problemas que nós tivemos aqui não são tão comuns. Até eu consegui entrar, você imagina. Então, eu gostaria, para encerrar, Cacai, que você fizesse uma reflexão sobre algumas entidades que poderiam, inclusive, estar encaminhando essa tua sugestão que você apresenta no artigo que foi publicado hoje na Folha, tais como o grupo Prerrogativas, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a própria Associação de Juízes pela Democracia. Esse conjunto de entidades poderiam dar encaminhamento a essa tua sugestão? Olha, é muito interessante o que você pergunta. Por exemplo, o Grupo Prerrogativa é um grupo de WhatsApp que pegou uma institucionalidade incrível, talvez através de uma participação ativa na política institucional do país nos últimos tempos, sob a coordenação do grande Marco Aurélio Carvalho, que é incansável, e com a presença de vários advogados, vários juristas e pessoas interessantes. Não é um grupo político sob o prisma que representa um partido, mas são pessoas humanistas com uma formação de esquerda, vamos chamar assim. Esse grupo, ele escreve muito, ele participa muito, mas ele não tem legitimidade para estar batendo nas portas de um tribunal. Isso aí são questões muito objetivas. Eu acho que o Conselho Federal, todas essas entidades que você falou, por exemplo, agora nós tivemos essa associação que foi até o Tribunal Penal Internacional, que é um movimento importantíssimo para levar para o mundo jurídico internacional as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Agora, terá um efeito, poderá ter uma decisão com força cogente aqui em relação ao presidente da República? Não, mas é importante que tenha havido. Então, eu acho que, junto ao Supremo Tribunal, nós temos algumas poucas entidades que têm representatividade para estar ali atuando. Eu sempre espero uma ação da Procuradoria da República, que é o dono dos vídeos, é quem tem o poder de iniciar ação penal. Agora, um processo de interdição não é uma ação penal. Por isso é que nós temos condições de fazer uma análise mais ampla. E eu acho que o Conselho Federal da OAB, felizmente, nesse momento, representado pelo Felipe Santa Cruz, que está fazendo um trabalho importantíssimo, com uma coragem, uma independência admirável, sofre os mais diversos ataques baixos de pessoas ligadas ao presidente da República. Eu mesmo tenho a honra de ser advogado dele num procedimento que foi aberto contra ele, criminal, absolutamente, até com deslealdade, felizmente nós ganhamos, o juiz não aceitou. O Felipe faz um papel muito importante e acho que o Conselho Federal da Ordem hoje é talvez aquele que tenha legitimidade para discutir uma questão dessa junto ao Supremo Tribunal. Veja, se for uma questão criminal, obrigatoriamente tem que ser o Ministério Público Federal. Nós não podemos quebrar esse sistema constitucional. O Ministério Público Federal é o dominus litis, só ele tem o poder de denunciar, de fazer um processo criminal. Mas a interdição não é um processo criminal. É uma possibilidade que eu estou fazendo de reflexão para os advogados, para os juristas, para a sociedade brasileira. O que nós não podemos é ver um presidente da República levar o país a um abismo. A um abismo econômico, a um abismo social. Para esse, nós temos o julgamento do povo nas urnas daqui a 3 anos. Mas o abismo institucional, a hipótese de quebra das instituições, de fechamento do Congresso Federal, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, da imposição de uma ditadura, essa requer uma atitude bem mais ousada e bem mais firme por parte da sociedade brasileira. Eu acho que nós não podemos ser omissos. Muito bem, Cacai. Eu acho que soma-se a essa preocupação de toda a sociedade brasileira muitas manifestações já dos partidos políticos, ou seja, a partir da cena que nós assistimos ontem em Brasília, como o Eduardo colocou, como você mesmo colocou, nós ultrapassamos todos os limites que cada um de nós poderíamos imaginar. Então, oxalá que a gente tenha nessa semana alguma construção que encaminhe para uma solução institucional, mas que também não entre no jogo do Bolsonaro levar para uma lógica extrema
para que ele possa, então, criar as condições para um regime que o Breno Altman coloca, como o Eduardo citou, um regime à la Fujimori, né? Então, parece que existe no horizonte bolsonarista esse cálculo de, no limite das tensões institucionais, ele, então, tentar implantar um regime à la Fujimori. Cacá, eu vou... Só para terminar, eu acredito no Exército Brasileiro. Nós temos um capitão querendo subverter a ordem e a hierarquia. O Exército Brasileiro demorou muitos anos para voltar a ser uma instituição absolutamente respeitada. Agora que o Congresso voltou a ser respeitado, não vai ser um capitão que vai fazer isso com o nome do Exército Brasileiro. Oxalá você tenha razão, Cacai. Eu passo para você fazer suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua presença, agradecendo o Eduardo Moreira também, que nos acompanhou aqui, e devolvo a bola para você se despedir do nosso público. Espero poder contar com você em outras oportunidades, Cacai. Eduardo, Cláudio, a todos que estão nos ouvindo, eu quero agradecer enormemente essa oportunidade e dizer que é ruim um advogado vir falar de público e defender por escrito a hipótese de uma medida tão juridicamente tão ousada e tão grave. Mas eu acho que é necessário, nós não podemos nos omitir. Acho que a hipótese de interdição junto ao Supremo Tribunal Federal, já que nós não temos tempo para o impeachment, eu era contrário ao impeachment, repito, mas hoje é claro que as condições estão presentes, mas as condições políticas talvez não estejam pelo tempo que nós temos que cumprir o rito constitucional, mas eu acho que é necessário tomar uma atitude. E o Supremo Tribunal, querendo, junto com o Congresso Nacional, ele poderá servir ao país, afastando o presidente da República. Ok, Cacai, muitíssimo obrigado. Vamos ter essa frase final como paradigmática aí para este próximo período que nós teremos de luta. Talvez seja um caminho mesmo para evitar que o país caminhe para o abismo. Bom, Edu, um abraço, até a próxima. Cacai, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Forte abraço. A todos que nos acompanharam pelo chat também queremos agradecer. Infelizmente não foi possível ler tudo. O Edu deu uma passada rápida. Havendo alguma pergunta, a gente pode tentar encaminhar para o Cacai. E eu quero anunciar agora também às 18 horas, daqui a 5 minutos, o jornalista Paulo França vai entrar no ar com um programa com várias lideranças indígenas que vai discutir o ataque que os povos indígenas vêm sofrendo. Já sofria de madeireiros, de garimpeiros, enfim, de todo o latifúndio que está invadindo as terras indígenas, e agora tem a pandemia também tomando conta dessas áreas indígenas, e nós vamos tratar com algumas lideranças esse assunto logo mais agora às 18 horas. Todos aqui ficam convidados. Forte abraço, até a próxima e vamos em frente. Um abraço, Cacai. Abraço, obrigado a vocês por tudo. Tchau. Abraço a todos. Eu fico à disposição para alguma pergunta que tenha para você me mandar no meu privado. Legal, agradecemos. Um abraço, tchau. Um abraço, só antes de encerrar, Cláudio, o Cacai até pode ser hora aí, ele pode até sair. É só pedir inscrições no canal, deem likes nessa conversa, compartilhem suas redes sociais, que é muito importante impulsionar o canal. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço grande. Muito bem lembrado. Um abraço, Edu. Tchau a todos.